Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional Uma Coisa, um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho, e a gente está entrando aqui ao vivo mais uma vez às 7 da manhã, como a gente faz todo dia, e eu tenho tido a alegria e a honra de ter a companhia de muitos amigos aí ao vivo comigo. Muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Bom dia a todos. E mais um minutinho a gente vai fazer uma leitura, uma oração, uma meditação na Palavra de Deus, que pode ser transformadora na sua vida hoje, pode ser determinante para aquilo que você tanto precisa. O que a gente vai falar hoje, em poucos minutos, tem a ver com o caráter do Senhor Jesus, que Ele nos convida a imitar. Tudo bom? Com todo mundo aí? Márcia, Alisson, Ana Maria, Ana Paula, Fernanda, Vanessa, Helenita. Bom dia, Annelise, bom dia. Conta com vocês. Douglas. Bom dia, Robertinha, Ana Maria, Michele, Rosemary, André Clemente, meu xará lá de Bangu. Bom dia. Teca. E pastora Lilian, obrigado, pastora, pela sua ajuda aí, pela sua companhia também diariamente e por me ajudar, me cobrindo, servindo também nesse propósito. Rafinha, Rosângela, bom dia a todos. Vamos lá para a nossa leitura? Hoje, dia 23 de junho, eu estou lendo o devocional que você conhece, né? Experiências com Deus. Durante todo esse ano, esse é o nosso devocional. Não é a única leitura que a gente precisa fazer, né? A gente vai estar lendo a Bíblia, a gente está lendo outros bons livros. Nesse momento, nós estamos em algumas das nossas igrejas numa campanha também com uma leitura diária de 40 dias de propósito. Estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Está sendo muito bom, muito especial. Mas vamos voltar aqui para o nosso talvez a primeira leitura aí dessa manhã, ou segunda, né? Talvez você já tenha lido a sua Bíblia hoje. Vamos lá. O título de hoje, dia 23 de junho, é A Grandeza no Reino. Grandeza pode ser identificada no nosso mundo de uma maneira, mas no reino de Deus ela é identificada com muita clareza pelo próprio Senhor Jesus. O versículo é Lucas, capítulo 22, verso 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vós como quem serve. Palavras de Jesus. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, Jesus, maior do que toda a humanidade. Eu estou entre vocês como quem serve. A medida de grandeza no reino de Deus é muito diferente da que temos no mundo. Nossa sociedade idolatra o rico, o poderoso, o maravilhoso, o atlético. Até mesmo transformamos em celebridades aqueles que ostentam descaradamente a sua imoralidade. Verdade. O mundo diz que é humilhante servir as pessoas. Entretanto, o reino de Deus rejeita completamente a medida do mundo para a estima, dando a maior honra para quem mais serve. A pessoa que serve altruisticamente, amorosamente, sem reclamar, sem buscar reconhecimento, é altamente considerada no reino de Deus.
Quando Jesus e seus discípulos chegaram à sala no andar superior para aquela última ceia, os discípulos procuraram o melhor lugar para sentar. Jesus procurou por um lugar para servir. Enquanto eles estranhamente esperaram para ser servidos, Jesus pegou a bacia e a toalha e lavou os pés, e lavou os seus pés. Nós, os cristãos, gostamos de nos referir a nós mesmos como servos, mas raramente ficamos contentes em sermos tratados como servos. Nós somos tentados a adotar a avaliação de importância que o mundo faz. Mas ao olharmos para Jesus como nosso modelo, vemos que é necessário um caráter muito mais nobre para servir do que para ser servido. O mundo vai medir a sua importância pelo número de pessoas que servem a você. Deus está mais preocupado com o número de pessoas a quem você está servindo. Se você tem dificuldade em ser um servo, seu coração pode ter se distanciado do coração do Pai. Peça a Jesus para lhe ensinar altruísmo e dar forças para você seguir o exemplo dele. Aguarde pelo convite de Jesus para juntar-se a ele e servir pessoas, porque esse convite virá. Talvez hoje. Que texto maravilhoso, eu amo, a gente fala muito sobre isso. É um dos temas mais recorrentes e importantes nas palavras de Jesus, no ministério de Jesus. A gente descobre a respeito disso lendo as páginas do Novo Testamento. E é fantástico, é maravilhoso. Todos nós, eu acho que todos nós, temos uma inclinação muito grande para o orgulho. Mas à medida que a gente vai caminhando com Jesus, a gente vai aprendendo e pode ir praticando a humildade. Você sabe que muitas vezes eu quero de verdade ser humilde e tem gente que me critica por isso. E eu fico pensando, parece que eu estou fazendo a coisa errada, porque eu quero naquele momento realmente servir. Algumas pessoas vão me repreender dizendo: André, você é um pastor, você é um bispo, você não precisa fazer isso, né? Isso não está certo. E eu preciso fazer uma análise naquele momento para dizer, mas não está certo seguindo qual padrão, né? Qual é o padrão que a gente está olhando para isso? Eu não julgo que eu consiga servir tão bem a todo mundo, assim como Jesus o fez. Mas ele precisa ser o modelo para a gente. Mas, mais uma vez, a minha inclinação normal, real, não é essa. A minha inclinação normal é, eu estou cansado de servir. Eu já servi demais. Eu preciso agora que alguém me sirva. Na minha família, por exemplo, de vez em quando eu tenho uma crise. Falo, poxa, mas eu fiz tanto hoje. Eu fiz isso por você, por aquilo. E às vezes eu vou brigar dizendo, ninguém pode me ajudar, né? Ninguém pode me servir nesse momento. Isso está dentro da gente. E é muito forte às vezes. E pode ser justificável, mas pode ser maior do que deveria ser. Nós precisamos viver a nossa vida sempre olhando para o que Jesus faria no nosso lugar. A gente precisa o tempo todo se perguntar, diante do que eu estou vivendo, com base no que eu estou sentindo, qual é a melhor maneira, a maneira mais sábia para imitar realmente Jesus. Isso não deveria ser opcional para um crente que decidiu seguir a Jesus. Seguir a Jesus é imitá-lo. Ser um discípulo é simplesmente isso. Você não precisa nem ficar estudando muito a respeito de tudo que isso significa. É uma ótima ideia, mas você pode simplificar e descobrir. Eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus. Isso significa imitar, fazer o que ele faria. Até onde você puder, né? Deus não vai te pedir para fazer um sacrifício de cruz.
Ele não vai te pedir para morrer, talvez, né? Em nome de... por amor a outras pessoas. Eu não acho que ele vai fazer isso, mas ele vai te pedir talvez para morrer para suas próprias vontades, para seus próprios apetites, para os seus próprios desejos, a fim de servir outras pessoas. O próprio Senhor Jesus que diz, olha, quem quiser ser grande no reino de Deus, ele fala isso justamente no contexto em que ele, que é o maior de todos, pega uma bacia e uma toalha. Aliás, eu queria que quando a gente terminasse daqui a pouco em oração, que essa imagem ficasse impressa dentro de você. Deus está me chamando para pegar a bacia e a toalha. Eu sei como isso é importante para mim. Jesus fala, se você quiser ser grande, seja o que sirva. O maior de todos, que seja o escravo de todos. E aí ele termina dizendo uma frase que deixa a gente encurralado, a gente fica sem opção. É quando a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange a isso. Ele não te dá opção. Se você vai seguir Jesus, aí tem que fazer, não é opcional. Ele fala, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ou seja, todas as nossas justificativas caem por terra quando você acredita que merece qualquer coisa. Não, mas diante do que eu estou vivendo, é interessante porque, mais uma vez, eu sou tentado, muitas vezes, e eu sei que é importante que o ofício do pastor deve ser honrado. Que é muito legal quando alguém diz, não, pastor, você primeiro, pode ir na minha frente. Não, você tem que ter isso aqui exclusivo para você. Afinal de contas, você é o pastor. E eu entendo que para servir melhor, a gente pode ter algumas ferramentas que nos dêem algum privilégio. Porque o propósito é bom, servir melhor. Mas nem sempre a gente sabe fazer essa avaliação. Então, eu sempre que eu puder, vou jogar no time de Jesus, né? E de não aceitar os privilégios que às vezes são oferecidos. Você sabe onde eu sou tentado? E a gente vai falar disso e vai orar já já. Quando eu vou num ambiente quando tem muitos pastores, uma conferência, um congresso, ali eu tenho que... Eu estou envolvido com outros pastores. Existe, se a gente não tomar cuidado, né, um senso de comparação muito grande. E às vezes até uma competição. Então, dentro de mim, às vezes eu quero saber qual é o meu lugar. E às vezes eu sou colocado no lugar de honra. Mas às vezes eu procuro esse lugar. São nesses momentos que eu preciso buscar a toalha e a bacia. Momentos onde eu quero acreditar que eu tenho valor, que preciso daquele valor. Então é a hora de servir. E é isso que eu queria deixar com você hoje. Se você está em busca de algum valor, de ser valorizado, se você acredita que você é alguma coisa, Deus está te chamando para pegar a toalha, a bacia e buscar um monte de pé aí para você poder lavar. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela tua graça maravilhosa, teu amor, tua bondade. Dirige-nos hoje, abre os olhos do nosso coração, ajuda-nos a enxergar quando nós estamos sedentos por valorização, sedentos por posição, por termos alguma importância, e o Senhor já nos deu toda a importância. Agora é hora de abraçar a nossa filiação e abraçar a nossa posição também de servos, assim como o nosso Senhor. Que Ele seja o exemplo tão grande, mas lavando os pés. Que assim seja a nossa vida para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa continuar meditando nisso à medida que esse dia estiver acontecendo, para que você seja não apenas um servo, mas para cumprir o propósito que Deus tem para você na sua vida. Prazer imenso estar com você. Amanhã a gente está de volta, nesse mesmo horário. Deus abençoe e até amanhã.